Elas existem há séculos e podem ficar assim por até 120 anos quando bem cuidadas. A palmeira imperial foi trazida para o Brasil pelo rei Dom João VI e plantada no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Aqui em Guarantã do Norte, que faz parte do bioma amazônico, elas estão por todos os lados, de canteiros de via públicas a diversos quintais, dando brilho às moradias. A gente sempre quer o melhor, né? Então a gente procura fazer o melhor. Eu gosto de palmeira, eu gosto das plantas. Pode ver que a minha casa é cheia de planta. Hoje tem menos, já teve mais. Para a dona de casa, não só as plantas, como o verde, é tudo. Essas palmeiras aí tem 5 anos que eu já plantei elas, né? E não tem mais porque não tem espaço, que se tivesse, tinha mais. São coisas que eu amo, o verde, sempre. Aqui na Praça da Cultura, estas palmeiras imperial, como são conhecidas, foram plantadas há quase 35 anos. E como podemos observar, a maioria delas já estão sem vidas. E a baixa durabilidade está sendo atribuída à ação das araras canidé. O que eu observo, e eu presto bastante atenção nisso, eu fico observando a movimentação. Na verdade, a durabilidade delas é longa, né? Já tem muitos anos que elas estão aí. Agora, recentemente, que eu percebo que aumentou bastante a população das araras e ao que se percebe, elas estão matando, estão cortando as folhas, a palmeira acaba morrendo e aí elas fazem um ninho. O que eu observo é isso. É observação, né, minha, não quer dizer, não é uma opinião especializada, digamos, de um biólogo, alguém que conheça essa espécie, né? Mas o que eu percebo é isso, sim. E a gente observa, tem várias delas aí que as folhas estão cortadas e é a natureza, né? Seu Ivan está certo em partes. Segundo o biólogo, professor da IFMT, a ação das araras não é diretamente ligada às folhas. O ataque inicial dos cupins faz com que o fluxo de água aqui se interrompa e essa planta venha a morrer. É como se nós não estivéssemos aguando ela. Ela morre de sede, mesmo tendo água aqui no solo. E aí, quando que uma arara ela vai se aproveitar de uma palmeira? Ou essa arara ela vai vir aqui buscar um local para ela fazer um ninho, tá? Ou ela vai buscar aqui na época da florada, quando a gente tem os coquinhos. Então ela vem aqui, ela se alimenta desses coquinhos, ela pode se alimentar de lagartas, como o mandruvá, por exemplo. Quando a gente tem uma infestação de mandruvás, essas araras elas podem vir aqui, fazer o controle, matar essas lagartas que eventualmente também poderiam causar algum dano nessa palmeira. Mas quando elas encontram essas palmeiras mortas, aí sim elas usam essas palmeiras para fazer o ninho delas, né? Que é o que está acontecendo aqui na região. Caio Fernando é formado em Biologia pela UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele explica em detalhes o fator principal da causa-morte das palmeiras. Essas palmeiras elas têm vários inimigos naturais. Então a gente pode pensar em alguns micro-organismos, né? Que são organismos muito pequenos que a gente não consegue observar. Eles atacam essas plantas, tá bom? Algumas espécies de insetos também. Aqui nós estamos com um exemplo bastante claro. Quando a gente olha para essa palmeira aqui, a gente vê que a copa dela ainda ela possui algumas folhas, né? Só que quando a gente olha com cuidado aqui, né, para essa região aqui, que a gente chama de estirpe, né, que é o caule da palmeira, nós observamos aqui que essa planta aqui, ó, ela já está sofrendo com um ataque de cupins. Então o que acontece num caso desse? Esse cupim, ele começa a comer essa planta de dentro para fora, tá? Em palavras mais simples. E esse vai ser um problema, por quê? Porque dentro dessa planta nós temos uma série de vasos aqui que levam água do chão para as folhas. Então, quando os cupins eles atacam esses vasos, né, que a gente deixa de ter essa subida da água, nós acabamos matando as folhas dessa palmeira. Ele indica ainda que, devido à infestação, o fim das palmeiras é certo em pouco tempo. Não tem como estimar isso em um número exato. Mas depois que esse processo começa, essa planta ela já começa a entrar nesse processo de morte, né? O biólogo explica ainda que com a ação dos cupins em grande escala, em breve
todas elas serão atacadas. E como esses cupins eles infestam, né, e eles ficam, parte do ninho deles fica enterrado no solo, então é muito fácil que eles se comuniquem. Então, por exemplo, um cupim que está atacando a base dessa palmeira aqui, ele pode começar a formar caminhos aqui embaixo da terra, como se fosse um formigueiro mesmo, e eles vão se conectando com a palmeira do lado, e com a palmeira do lado, e com a palmeira seguinte. E dessa forma, então, eles vão acabando matando todas elas, porque o cupim se alimenta dessa matéria vegetal, né, que seria a estirpe, né, que a gente fala que é o caule da palmeira. O que, segundo ele, vai fazer delas apenas suporte de ninhos para as araras canidé. Assim, dá pra gente adiantar que aí nos próximos meses, nos próximos anos, a grande maioria dessas palmeiras aqui, elas vão estar mortas e elas vão virar assim um atrativo turístico, né? Então nós vamos ter aqui vários ninhos de araras aqui para a população, né, poder visitar, poder observar, ajudar a cuidar. Opção esta que para o empresário Ivan Carlos Bagatini tem que ser zelada. Ele não imagina a praça sem os espetáculos das araras. Não, eu acho que é bom para a cidade, né? A gente percebe que quando vem final de ano, que vem muita gente de fora visitar a cidade, as pessoas vêm aqui, ficam observando e acham bonito. Acho bonito isso. Com certeza seria bom que elas continuassem aqui. Mas com o tempo tem que haver uma outra forma para elas se reproduzirem. Isto porque as palmeiras sendo atacadas não vão muito longe. Os pesquisadores eles costumam construir ninhos artificiais. São caixas de madeira que elas têm uma entrada que ela vai simular esses orifícios que as araras costumam fazer para fazer o local da nidificação, né, que nós falamos ali. Então essas caixas elas poderiam ser, por exemplo, instaladas aqui mesmo na praça. Nós poderíamos usar a copa dessas árvores mais altas, elas podem ser anexas aos postes de iluminação, naquela parte de cobertura, né, onde nós temos construções. Então, qualquer local que seja mais alto, né, onde elas se sintam protegidas e confortáveis para colocar os ovinhos delas ali. Para o professor, isto poderia ser evitado, se houvesse interesse em cuidar delas. O que nós podemos sugerir como uma medida de controle? Seria um trabalho preventivo e sistemático. Então, os profissionais aí da administração pública, por exemplo, eles poderiam ter uma rotina de verificação dessas árvores. Vamos supor, a cada 6 meses, eles fariam uma visita aqui, fariam um manejo dessas pragas, né? Por exemplo, nós temos os venenos para estar acabando com esses cupins, porque assim a gente poderia impedir a propagação desse ataque, né? Então, nós identificamos aqui uma planta com um cupim. Então a gente pode tentar tratar as plantas vizinhas para que eles parem de se propagar, né? Essa seria uma opção. Nesse caso aqui é irreversível? Nesse caso aqui, como a gente não consegue ver dentro da palmeira, é muito difícil de falar. Mas geralmente quando esse processo já está nesse nível que a gente consegue observar externamente, ele já é irreversível. Aí a gente já não consegue mais salvar essa planta. Nossa equipe buscou junto à pasta do meio ambiente quais ações poderiam ser feitas. A resposta foi que, segundo a legislação vigente, apenas a SEMA pode intervir. Já o responsável por analisar projetos ambientais da Secretaria do Meio Ambiente, o que compete à SEMA é no caso de uma árvore de tamanho maior e de lei, que pode estar oferecendo perigo. Toda área urbana, né, que compreende o local onde se concentra, né, os arruamentos, praças, é de responsabilidade do município, né? Nós temos uma lei complementar 140 de 2011 que estipula, né, as atribuições a nível federal, estadual e municipal. Então, árvores urbanas, exóticas, ornamentais, é de responsabilidade do município. Alguns municípios têm até o código de arborização. Aquela situação das palmeiras aqui em Guarantã, em que algumas estão morrendo, não compete à SEMA fiscalizar aquilo ali? Não, isso aí é o município que tem a competência de fiscalizar ou verificar, né, ou tomar providências referente a essas espécies. No caso de vocês é só as árvores que já é protegida por lei? Sim, porventura, se tiver alguma árvore, por exemplo, mogno, castanheira dentro do âmbito do município, então o que compete? A SEMA, né, se precisar um abate porque pode causar perigo à população, né? Então
é a SEMA que dá essa autorização. Agora, todas as outras árvores, né, que são de ornamentais, então é de responsabilidade do município. Com todas estas opções que foram expostas, o que ficou evidente foi a falta de atenção e cuidados dos responsáveis. E por causa dessa ineficiência, os moradores de Guarantã do Norte podem perder a beleza das palmeiras plantadas há mais de 3 décadas. E por fim, se nada for feito, vai embora também os espetáculos das araras azuis.